Quais foram as razões dessa mudança de hábito? Obviamente o coronavírus. Mas a gente viu que o crescimento do delivery foi muito acentuado de uma hora para outra. O delivery vinha num crescimento constante, impulsionado principalmente pelos aplicativos iFood, Rappi e Uber Eats, né? Então, impulsionado por esses aplicativos, o delivery já vinha em um crescimento. A gente já conseguia notar um crescimento constante do delivery. Mas de uma hora para outra, a gente teve um crescimento abrupto, né? Por quê? Por causa do coronavírus. Mas se a gente pegar razões mais específicas, existem? Sim, existem duas razões mais específicas que nos explicam por que o delivery cresceu de forma tão abrupta. E a primeira delas, obviamente, é o isolamento social. As pessoas que normalmente tinham o hábito de ir ao restaurante para comer, já não vão mais. As pessoas que normalmente têm o hábito de ir ali no mercado, de ir ali na farmácia, elas vão começar a evitar fazer isso. Por quê? Porque elas sabem que correm um risco. Então, o primeiro fator que fez com que o delivery despontasse de uma hora para outra foi o isolamento social. O isolamento social aumentou a demanda pelo delivery, não só no restaurante, mas no mercado, na farmácia, na padaria, em todo outro lugar. E um outro fator que a gente também precisa levar em consideração, que contribuiu para que o delivery crescesse de forma tão abrupta, foi o desemprego. Então, lá no início, quando começou essa questão toda de pandemia, de coronavírus, a gente viu muitas empresas fechando, a gente viu muitas pessoas perdendo o emprego. E para onde que essas pessoas vão migrar? Elas vão migrar para uma coisa mais, entre aspas, fácil de fazer. Talvez elas vão conseguir um emprego ali de entregador, talvez elas vão começar a fazer uma coisa dentro de casa e começar a entregar. Então, o desemprego, a quebra de várias empresas que também aconteceu, também contribuiu para que o delivery crescesse de forma tão abrupta. Inclusive, olha só um dado que eu peguei para vocês aqui. Entre janeiro e maio desse ano, 5 meses, os aplicativos de delivery Uber Eats, iFood e Rappi cresceram 94,67%. Olha só, um crescimento de quase 100%. Se o Uber Eats, vamos colocar um número aqui para a gente entender, se o Uber Eats faturava 10 milhões no ano, né? Entre janeiro e maio, esse faturamento dobrou. Agora é 20, né? São 20 milhões. Isso por quê? Por causa disso tudo que tem acontecido. Mas nós, empreendedores, a gente precisa ter uma capacidade de conseguir analisar a coisa um pouco mais de longe. A gente precisa ter a capacidade de olhar o geral, de olhar o todo, de conseguir analisar o todo para saber não é possível, né? Porque a gente não tem bola de cristal, mas pelo menos ter estratégias montadas, né, baseadas na nossa análise do mercado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui nós agora fazer uma análise desse mercado, desse crescimento do delivery e saber, lá no final a gente vai saber, será que a pergunta que a gente tem, que nós temos que nos fazer é, será que o delivery vai continuar crescendo? Será que é essa pergunta que a gente tem que ter em mente? Ou será que é outra pergunta? Então vamos analisar o mercado desde o início, desde antes da pandemia em relação ao delivery até depois. Então olha só, antes dessa pandemia, antes de tudo isso acontecer, a gente tinha aqui o delivery que já experimentava um crescimento, ok? Antes da pandemia a gente tinha o delivery que já experimentava um crescimento impulsionado pelos aplicativos, principalmente iFood, Rappi e Uber Eats, certo? Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Cresceu? Não, caiu. Olha só que interessante. Por que caiu? Por que o crescimento nesse início, quando veio a pandemia, ele foi negativo? Porque as pessoas ficaram com medo. Isso nunca tinha acontecido, a gente não sabia o que ia acontecer, se todo mundo ia morrer, se todo mundo ia virar zumbi, igual The Walking Dead, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Então, todo mundo ficou com medo e todo mundo se retraiu. Deixou de ir no restaurante, deixou de ir no supermercado, deixou de comprar comida, mesmo que fosse pelo delivery, e começou a fazer comida em casa, ok? Logo em seguida, quando as pessoas começaram a entender um pouco melhor o coronavírus, compreender como que ele era propagado, compreender como a gente pega ou como a gente não pega um coronavírus, esse crescimento foi abrupto,
100% de crescimento em 5 meses. O faturamento que era 10 milhões, depois em 5 meses foi para 20 milhões, certo? Então, isso aconteceu logo depois que as pessoas começaram a compreender um pouco melhor o coronavírus. Então, as pessoas voltaram a consumir. Mas aquela pessoa que tinha o costume de ir no restaurante começou a pedir pelo delivery. Aquela pessoa que tinha costume de ir no mercado toda semana deixou para ir só uma vez por mês. Aquela pessoa que tinha costume de ir toda semana na farmácia deixou para ir uma vez por mês e começou a pedir no delivery. Aquela pessoa que ia todo dia de manhã na padaria tomar o café, não vai mais. Ele liga para a padaria e pede para a pessoa entregar. Após esse crescimento, o que acontece? Vai acontecer a estabilização, certo? Eu creio, assim, não é possível a gente afirmar isso com 100% de certeza, mas eu creio que nós estamos nesse período. Ó. Começou aqui, cresceu um pouquinho, caiu, cresceu abruptamente, e aqui ó, a gente está numa curvinha, onde ele vai se estabilizar. Eu creio que a gente está aqui, ó, próximo do final do crescimento do delivery, próximo à estabilização do delivery, certo? E o que a gente tem que pensar em relação a isso? Será que a pergunta é, o delivery vai continuar crescendo? Obviamente não é uma estabilização completa, sempre vai existir um crescimento pequeno. Assim como existia no início, o delivery já estava crescendo, lá na estabilização também vai existir um crescimento pequeno. Mas e aí depois, nós, empreendedores, que precisamos analisar o mercado, o que a gente tem que analisar? A cura para o coronavírus. Será que vai vir? Será que não vai? Será que eles vão conseguir criar uma vacina? Mas eu creio que a cura virá. Eu creio que em determinado momento os cientistas vão encontrar uma vacina. Eu creio que em determinado momento o isolamento social não será mais necessário. Creio que em determinado momento as crianças ou as pessoas vão poder voltar para as escolas e para as faculdades. E aí, o que vai acontecer? E quando a gente não tiver mais isolamento social, o que vai acontecer? Então, o delivery está lá em cima, certo? Em um patamar, em uma estabilidade. Continue numa estabilidade. O que vai acontecer? Cair. Ou seja, aquilo que era no início, o que motivou o crescimento do delivery, que foi o isolamento social, vai deixar de existir. Deixando de existir, o que vai cair? O que vai acontecer com o delivery? Cair. Só que ele não vai cair para onde ele estava antes. Ele vai permanecer acima do ponto onde ele estava antes. O delivery estava aqui e agora ele está aqui, muito maior do que ele estava antes. Vai ter uma queda daqui para cá? Vai ter uma queda, porém ele vai se manter alto. Por que ele vai se manter alto? Porque agora as pessoas estão experimentando o delivery. Quem não gostava de delivery, experimentou delivery e muita gente gostou. Quem não gostava de educação à distância, experimentou educação à distância e gostou. Quem não gostava de pedir comida por aplicativo ou pelo WhatsApp, teve que pedir pelo aplicativo, pelo WhatsApp e viu que é legal, viu que é interessante, viu que é rápido, viu que é bom, gostou e vai continuar pedindo. Porém, por que vai ter a queda? Porque as pessoas querem sim voltar a se encontrar socialmente, a encontrar os amigos em um bar, em um restaurante, a sair. As pessoas querem voltar a fazer isso. E aí, por isso que vai acontecer essa queda. Então, qual deve ser a pergunta que nós, empreendedores, que temos um negócio ou que queremos iniciar o nosso negócio, temos que fazer? Será que o delivery vai continuar crescendo? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a pergunta que nós, empreendedores, temos que nos fazer é: o que eu preciso fazer para que quando existir essa queda, sabe? O que eu preciso fazer para que quando o isolamento social não for mais necessário, eu continue no mercado? Essa é a pergunta.